aqui novamente, com aquelas orientações sobre saúde, e eu agradeço a Deus por estar aqui e por vocês que têm acompanhado essas palestras, né? E eu fico contente que muitos têm ligado, falando de bons resultados conseguidos, outros simplesmente que gostaram. Isso aí me anima bastante, né? Ainda hoje eu estou contente que ligaram para mim lá do Rio de Janeiro para ir numa clínica de tratamentos naturais para fazer palestras durante uma semana, atender os pacientes, dar alguma orientação, né? E eu já tive em alguns hospitais fazendo palestras sobre saúde na semana de prevenção de acidentes. Já tive na clínica de São Roque, lá aquela clínica de dentista, né, em São Roque, passei alguns dias lá, e eu fico contente com isso. Foi uma vida frutífera, né? E muita gente, às vezes, liga que não entendeu direito alguma coisa que eu falei, outros dizem que não funcionou alguma coisa, eu pergunto o que é, eles falam como fez e não tinha feito certo. Esses dias eu atendi uma mulher, ela disse que fez o tratamento com mioma e não deu certo, que ela passava mal. Aí eu falei, como que a senhora fez? Aí ela falou que ferveu o barbatimão, como eu falo, né? Coa, põe o própolis, um copo de água só, e ela bebe. E não é para beber, o barbatimão não se bebe, né? É para fazer duchas, mas por um motivo ou outro ela não entendeu bem o assunto, aí não saiu certo. Então eu sempre falo, se não entender, pergunta, manda pelo Zap, vocês têm o Zap, né? 011 97286 9303. Manda um Zap, o Zap não custa nada, é uma facilidade que deram para a gente, né? E a gente responde. Hoje eu gostaria de falar sobre diabetes. Até esses dias ouvindo umas notícias, eles estavam falando sobre muitos pacientes. Hoje está difícil uma consulta no hospital por causa da Covid, né? A contaminação, eles estão evitando. Às vezes marca a consulta para daí 2 meses. Quem tem plano de saúde, ele é atendido rápido, mas quem depende do SUS, né? Os atendimentos públicos, fica difícil para eles. E hoje, talvez até 90% não tem dinheiro para um plano de saúde, né? Então, a gente, algumas coisas até repete. Eu me lembro que eu já falei sobre a diabetes, mas é tanta gente que fala sobre a diabetes, e a notícia que eu ouvi é que a diabetes tem aumentado muito aqui no Brasil e no mundo todo. É uma das doenças lamentáveis, né? É uma doença que nos põe no grupo de risco da Covid, que ela define o nosso organismo. Como o diabetes tem que fazer um regime muito forte e tanta coisa, o organismo vai definhando. A gente nem sabe se o paciente morre por falta de vitamina, de fome, ou se é a doença que mata, né? Então, vamos comentar sobre a diabetes. A gente, em jejum, engole vários dentes de alho, aqueles pequenininhos, né, sem a pele, aqueles que passam na garganta. Uns 4, 5, 6. Se eu vacilar, a minha glicemia aumenta. Todo dia eu tomo alho. O alho, ele tira dor nas pernas, formigamento na mão e no pé, ajuda o intestino a funcionar melhor, né? E na diabetes, ele é uma benção, porque o diabetes tem muita dor na perna, né? Nos pés, formigamento. Bom, então, alho em jejum, antes das refeições, café, o almoço e a janta. 5 comprimidos de levedo de cerveja e 1 colher de sopa de lecetina de soja granulada. A lecetina é para fazer os triglicerídeos normalizar, porque na diabetes os triglicéridos são altos. E o levedo a gente usa na diabetes porque ele faz com que quando a gente come massas, né, macarrão, pão, arroz, essas coisas, a glicemia aumenta, porque aquele amido se transforma em açúcar. E o levedo, ele evita esse problema.
E, por último, né, são 4 itens, é a vagem. A gente bate a vagem, se tiver centrífuga é melhor, né? Bate a vagem, tira aquele suco e bebe meio copo de suco de vagem uma vez ao dia. A vagem ela é tida como insulina vegetal. É muito bom isso daí. Então, esses 4 itens é para fazer com que a gente, né, o diabético, tenha uma vida normal, não dependa de insulina. Quando a gente começa a fazer o tratamento natural, não deve parar de tomar os remédios e a insulina quem toma. Vai fazendo o natural, tomando os remédios e vai medindo a glicemia. À medida que vai abaixando, né, o ideal seria de 70 a 90, né? Às vezes, alguns acham que até 120 está bom, mas o ideal é de 70 a 90. Quando chega nesse intervalo de 70 a 90, a gente vai tirando o químico e fica só com o natural, vai tirando aos poucos, nunca tira de uma vez. E quando acabou de usar os químicos, não está usando mais, e ela permanece entre 70 e 90, aí a gente tira os naturais também, porque aí já voltou a funcionar o pâncreas, né, que é o problema sério. E não esqueça uma coisa, um tratamento natural, feito de maneira natural, o resultado é natural. Pode dar certo, pode dar errado. Agora, um tratamento natural feito com oração, o resultado é sobrenatural. Então, nunca esqueça de pedir a Deus pela vossa saúde, vossos filhos, a vossa família, né? A gente faz tudo que pode, mas só Deus pode naquilo que a gente não pode fazer. Outro problema, a gente tem visto muitos casos, às vezes uma viagem, um passeio, um fim de semana, um restaurante, às vezes pega um alimento que não fez bem, uma desinteria tremenda. Se é criança, pode ser dar até uma desidratação, né? Nunca esqueça de ter em casa carvão ativado para todos os problemas de desarranjo intestinais, infecção intestinal, colite, doença de Crohn, né, que é aquele sangramento constante, é o carvão ativado. Na fase crítica, quando começou o problema, a gente põe uma colher de sopa, um copo de água, mexe bem e bebe 3 vezes ao dia, faz isso. Em poucos dias acaba o problema, né? Carvão ativado. É sempre bom ter em casa, em qualquer viagem que fizer, leve junto. Ele não pesa, né? Não ocupa espaço, mas é muito útil para evitar um problema sério de saúde. Dependendo do lugar que tiver, não tem assistência, acaba complicando e morrendo, né? Outro problema que muita gente nos consulta, né, faz perguntas sobre isso, é a disfunção erétil, quando o homem está tendo problemas íntimos, né, não tem a libido. Hoje, na televisão, eles vendem um monte de remédios, né, para esse problema do homem, da mulher. Da mulher, eu já falei uma vez, quando a mulher tem problema de frigidez, a gente faz o chá da folha da laranja. 2 ou 3 dias que beber um copo de chá à noite, sempre frio e sem açúcar, o chá da folha da laranja, estimula a mulher, estimula o libido, acaba esse problema de frigidez. No caso do homem, a gente usa uma planta que chama pifáfia. Ela vem em pó. A pifáfia, o estado de Minas, eu aprendi isso numa aula que eu tive, é o maior produtor de pifáfia depois da Rússia. A Rússia é o primeiro país no mundo na produção de pifáfia. Eles plantam lá na Sibéria, né, 40 graus abaixo de zero, é uma planta excelente. Só que ela é muito cara, só o mercado americano e europeu que compra. Nós temos aqui a pifáfia, é verdadeira pifáfia, né? O estado de Minas é um dos grandes produtores, e muitos países compram da gente e levam para outros países. Lá eles fazem uma misturada por causa das patentes e vendem para a gente de novo, né? Mas aqui vocês podem comprar pifáfia pura, é um pó. Então, quem está com problemas íntimos, a gente põe uma colher de chá desse pó
num suco de laranja, né, um meio copo, assim, talvez, né, e bebe uma vez por dia. Não deve beber à tarde, como essa planta é estimulante, ela pode tirar o sono. E se toma em jejum, dói o estômago. Então, o ideal que a gente pede é para tomar essa planta entre 9 e 10 horas da manhã, no intervalo, né, entre o café e o almoço. Essa planta é a mesma que numa das palestras falei que a gente passa na pele, né? Essa planta eu ponho uma colher de sopa, meio copo de água, agita, forma uma pequena espuma. Aí a gente passa na pele massageando, ela mantém a permeabilidade da membrana celular. Essa planta ela tira rugas e pé de galinha. Nossa, como é boa essa planta. A minha esposa, quando morreu, ela tinha 74 anos, né? Eu falei já nas palestras, ela morreu agora em agosto. Ela não tinha rugas, a pele lisinha e bonita. Pena que ela morreu, né? Mas ela usava. Minhas filhas, de vez em quando, a gente usa pelo menos 2 vezes por ano só na pele. Então, é uma boa indicação para quem tem esse problema. Geralmente, esses problemas que é usado química, comprimidos, eles são violentos e chegam a causar a morte. É, a morte, gente. O camarada usa um estimulante, ele não sabe como o coração dele está, os vasos linfáticos, vai dar problemas sérios na vida dele. Bom, uma outra pergunta que nos fazem é a dor nas pernas, né? Quem que à tardezinha não sente dor na perna? Só quando é jovem mesmo, né? Mas para tirar a dor nas pernas, o melhor que existe, inclusive eu ando bastante, nas palestras eu fico 3 horas, às vezes até 4 horas de pé falando, e dói a perna. Então eu uso alho de manhã para esse fim. O alho a gente descasca ele, aqueles dentes pequenos, normalmente é o alho caipira, né? O tipo 1. O alho não deve cortar ou mastigar porque ele queima. Ele é forte o alho. E o alho ele também tem um bafo, né, um cheiro desagradável. Quem come o alho mastigando assim, ele fica com um hálito insuportável. É bom quando tem pernilongo em casa, dorme com a boca aberta, melhor do que inseticida, mata tudo. Né? O alho engolido inteiro não tem o inconveniente do cheiro, a gente não sente o gosto, porque ele engole inteiro, ele vai direto para o intestino. E pode reparar, 1 ou 2 horas depois que tomou o alho, a gente vai no banheiro e o alho sai inteiro. Interessante, né? Alguns até perguntam, seu Zé, saiu inteiro, porque dá até vontade de guardar, lá vai guardar para outro dia, né, para economizar, hoje a vida está difícil. E o alho sai inteiro, mas o intestino ele absorve as propriedades do alho. A gente tomando alho de manhã, ele é rico em vitamina C, evita gripes, resfriados, imuniza o corpo contra isso, né? Eu sou adepto do alho há muitos anos, minha esposa era, meus filhos, netos, não tem problema usar o alho, ele faz muito bem. Não deve cortar e nem mastigar, porque ele queima. Aonde o alho encosta, ele provoca feridas. Quando a gente tem aquelas verrugas, que é uma carne que cresce no corpo, até a gente chama de pingente. Às vezes é no rosto e para fazer a barba não pode cortar com a lâmina, que aquilo lá pode causar problemas sérios de saúde, né? O que a gente faz? Eu pego o alho, amasso no espremedor, vai sair um óleozinho. Põe numa tampinha, né? E aquele óleo do alho a gente pega com um palito, um algodãozinho e passa onde tem os pingentes. Todo dia a gente faz isso. Vocês vão ver que 2, 3 dias aquele pingente vai escurecendo e cai. Ele queima aquele pingente. O alho é extraordinário, viu, gente? Tanto que o povo de Israel, no Egito, eles comiam alho. Quando eles saíram com Moisés para aquela jornada de 40 anos no deserto, eles brigaram que não tinha alho para comer. Tem gente que não gosta do alho, a gente respeita, mas o alho é um excelente
tempero, né? E ele é uma coisa que nos ajuda na saúde, ele é benéfico, tremendamente benéfico. Bom, vamos falar agora de dor de ouvido, né? Às vezes pode ser criança, adulto, às vezes a pessoa está perdendo a audição, tem pessoas que têm zumbido no ouvido, né? Uma vez atendi um senhor que fazia 15 anos que ele tinha zumbido no ouvido. E o zumbido, normalmente, ele ataca à noite, né? Aquele silêncio. Aí a gente, aquele silêncio, passa a escutar o zumbido. E quando ele começa, a gente vai ficando nervoso. E aí é pior, né? Porque não dorme, fica nervoso e o zumbido continua. Então eu pego assim um pedacinho de cebola, um pedaço pequeno, põe no fundo da xícara e amasso. A cebola tem bastante líquido. Aí eu tiro o bagaço e jogo umas folhas de arruda, aquela planta, né, cheirosa, muitos têm em casa, no jardim. Nas floriculturas eles vendem os vasinhos, arruda. Eu pego umas folhas de arruda, jogo ali no restinho da cebola, da água que ficou, aí eu amasso junto, o líquido fica tudo verde. E a gente com conta-gota, ou a pontinha da colher, pinga uma gota no ouvido e põe o algodão e vai dormir. Nossa, gente, que beleza, viu? É um alívio. Uma vez eu atendi no Mato Grosso um rapaz, o pai dele, né, falou comigo, ele perfurou o tímpano. E eu falei para ele fazer isso. No íntimo, eu pensei, puxa, será que vai resolver? Porque eu nunca tinha atendido alguém com o tímpano perfurado. E deu certo. Daí, uns dias, o pai dele ligou que estava tudo perfeito. Eu fiquei contente com aquilo, né? Se vocês têm alguém em casa que usa aparelho de auditivo, né? Usa, não custa nada, não custa nada, não tem risco nenhum, não tem efeito colateral. É muito bom isso, viu? Arruda e cebola. A proporção é metade da gota cebola e a metade arruda. Mistura e pinga no ouvido, né? Outra pergunta que sempre nos fazem é as dormências na mão, nos pés, né? Às vezes senta, daí a pouco o braço dorme, a perna, né? Os pés, a gente fica aquela insensibilidade, um formigamento. Isso é uma má circulação periférica. E esse problema a gente resolve usando simplesmente o alho em jejum, como estamos falando já de várias maneiras, né? Engole o alho de manhã, que melhora a circulação periférica, aí acaba o problema dos formigamentos nas mãos e nos pés, né? Outra pergunta interessante, né? Muita gente quer emagrecer e tem pessoas que querem engordar. Às vezes a pessoa é magra, raquítica, né? Alguns precisam crescer mais, outros eu tinha um filho meu que dava para tocar harpa nas costelas dele, mas era magro que vocês não imaginam. Ele, se ficasse de lado, parecia que ele tinha ido embora. O menino era uma magreza tremenda. Aí eu dava para ele levedo de cerveja e chá de alfafa. Alfafa, comida de cavalo, né? Sempre depois da refeição, do café, do almoço e da janta, eu falo café, mas é o de jejum. Eu acho de jejum um nome muito difícil de falar. Café é só 4 palavras. A gente não bebe café. Eu não bebo café há mais de 60 anos, né? Porque o café ele tem cafeína. E a cafeína é uma droga perigosa, ela afeta o sistema cardíaco. A cafeína provoca o mal de Alzheimer, o Parkinson, a esclerose múltipla, tantos problemas que a cafeína causa na vida da gente. Eu falo café, mas não é o café que a gente. Não, não, não se bebe café. Eu sempre, quando eu faço as palestras, atendo os pacientes, eu falo, não deve usar café. Ele não faz bem para a saúde. Não é só o café que tem cafeína. O café, o chá mate, todos os refrigerantes, eles usam cafeína como conservante. O guaraná em pó, que muitos usam como estimulante, isso aí dá problemas cardíacos, né?
Uma vez, dois jogadores de futebol, aqui de São Paulo, eles corriam o tempo todo, parece que não cansavam. Aí, numa entrevista, eu ouvi isso. Falei, escuta, vocês correm o tempo todo, nunca pegaram vocês no doping, quer dizer, eles não usavam drogas, né? O café é uma droga lícita, né? Segundo os entendidos, né? E como é que vocês correm tanto e não cansa? Ele falou, nós bebemos café, né? A cafeína. O Guaraná em pó é uma dosagem de cafeína excessiva, né? E de fato. Só que depois daquele período, houve um problema de alguns jogadores morrendo jogando bola. Eu morava em Mauá na época, e em São Caetano do Sul tem um time de futebol, né, uma cidade bonita, e um jogador morreu jogando bola. E depois outro. O que houve? A cafeína, gente, ela aumenta os batimentos cardíacos, né? E muita gente não pode acelerar o coração, que aí vai dar problemas. E o café era a origem do problema deles. Quando eu atendo alguém com mal de Parkinson, Alzheimer, a esclerose múltipla, a primeira coisa que eu falo, não use cafeína, né? Café, chamate. O chimarrão, por exemplo, é terrível para a saúde. O gaúcho gosta, né? Eles foram lá para o norte, quando a gente vai para Rondônia, aquela região, eles usam o tereré, porque é uma região quente e o chimarrão se bebe quente, aí não faz, assim, é desagradável. Então, lá eles bebem o chamate gelado, é o chimarrão gelado, chama de tereré. Mas o problema é o mesmo, tanto lá no sul, no chimarrão fervendo, como lá o tereré, o chimarrão frio. Então, eu falo café, mas por força de expressão, mas de manhã é o de jejum. Eu de manhã eu gosto de eu ponho duas bananas no prato, amasso, jogo aveia, aí eu jogo uma colher de mel, amassa bem e come. Podem perceber, a gente passa o dia todo sem fome. Às vezes a gente tem até dificuldade para o almoço. Eu muitas vezes não tinha onde comer na hora do almoço, eu não gosto de ir em restaurante, mas essa banana com aveia e mel é excelente, viu, gente? Como é bom esse alimento de manhã. E nunca esquecer de manhã comer mamão. Sabe que o mamão é rico em vitamina A. O mamão ele ajuda na prevenção do câncer. O mamão ele ajuda na recuperação dessa enfermidade. Uma vez assistindo palestras no Hospital do Câncer, e eu ouvi eles falarem que a mulher que come mamão diariamente, ela evita o câncer ginecológico em mais de 80% dos casos. A minha mulher, ela sempre comeu mamão de manhã, minhas filhas, em todo lugar que eu vou, sempre falo, a mulher tem que comer mamão. Às vezes a mulher não gosta de mamão, então o marido deve levantar mais cedo, põe a mulher no chão com carinho, pisa na goela dela, abre a boca e joga a mamão lá dentro. Vocês nunca vão criar os filhos sozinhos, que elas não vão ter câncer. Mamão, gente, é uma bênção de Deus. Então, para engordar, depois do café da manhã, do almoço e da janta, a gente bebe um copo de chá de alfafa com 5 levedos de cerveja, né? Esse processo cria massa. Não é que cria banha, a pessoa vai engordar, que fica obeso, tudo. Não. Ele cria massa muscular. Esse meu filho, que tinha o problema de magreza excessiva, definhado, ele quase morreu quando nasceu, já contei a história dele. Ele é o maior da família e tem uns braços quase maior do que a minha perna. E, gente, como ele ficou forte e cresceu. E todo lugar que eu vou, recomendo aos jovens. Quer ir em academia, vai, né? Bom exercício, mas não toma anabolizante, aqueles esteroides que eles dão, que aqui lá os efeitos são drásticos, são trágicos, né? Quer criar massa, usa o levedo de cerveja com chá de alfafa após a refeição. A gente nunca bebe água após a refeição, é sempre 2 horas depois.
Mas a alfafa após a alimentação é assim um lapso que a gente usa, porque nesse caso precisa ser após a refeição, né. Então, para criar massa, aumentar o peso, acelerar o crescimento das crianças, levei de alfafa. E eu vou terminar falando sobre a endometriose, né, pergunta que nos fazem sobre isso. É miomas, ferida, corrimento, tantos problemas que a mulher tem, né, que é desagradável, ela sofre, o esposo sofre, a família toda sofre, e algumas acabam morrendo mais cedo. Nesse caso, a gente usa o barbatimão, eu fervo minha esposa sempre fazia isso, as filhas fazem, pelo menos 2 vezes por ano a mulher devia de fazer, né. Um copo de água, uma panela que seja de vidro, louço esmaltado, nunca alumínio ou aço inox. Então a gente ferve um copo de água, uma colher de sopa do barbatimão em pó. Não adianta pegar o barbatimão lascado, assim, raspado em pedacinho, que aí não adianta, é uma madeira muito dura. Tem que ser o pó, parece pó de café, pó fino, né. Então a gente ferve, coa, a água fica meio marrom. A gente até coa naquele escoador que coa café, né. E aí nesse copo de água que ferveu, coou, eu pingo 30 gotas de própolis. Nas farmácias vende aquelas duchas higiênicas, toda mulher conhece, né. E aí então a gente põe na ducha higiênica e faz as duchas, pelo menos uma vez ao dia. No caso de miomas, é só isso, feridas, corrimento, útero miomatoso, policístico, é só o barbatimão. No caso da endometriose, além de fazer as duchas, a gente deve pôr na barriga, assim do umbigo para baixo, um cataplasma de argila com suco de cenoura, que é uma mistura que a gente faz para todos os tipos de inflamação, né. Qualquer inflamação, uma cirurgia, uma queda, qualquer coisa que enxota, dolorido, doendo, argila e suco de cenoura. Lembra quando eu falei da sinusite, né, pus, a gente põe na testa, a argila com suco de cenoura, o pus sai todo. Então, no caso da endometriose, o barbatimão, as duchas, a barriga, né, por o cataplasma de argila com suco de cenoura, e além disso, aquele antibiótico que a gente faz em casa, simples, né, 100 ml de álcool de cereais, qualquer farmácia vende, e eu ponho nesse 100 ml de álcool uma cabeça de alho. Uma cabeça de alho dá mais ou menos 30 gramas, né. Então eu tiro a pele do alho, amasso ele bem, põe nesse álcool. Depois de alguns dias lá parado, é bom ficar para ele curtir bem, a gente põe meia xícara de água e pinga 30 gotas. Esse alho com álcool eu aprendi com as freiras, até eu já falei isso, a Pastoral da Saúde presta um serviço que é uma bênção de Deus para quem não tem recursos, né, cidades que não têm assistência nenhuma, eles estão lá para ajudar, eu aprendi com eles. Então, em todos os casos de inflamação e infecção, é uma ótima opção. Meia xícara de água e pinga 30 gotas. E bebe isso 3 vezes por dia. E olha, vai ser uma benção, vai evitar muita cirurgia, dor de cabeça e perdas de vida. Eu peço a Deus que abençoe vocês, vocês tenham uma família feliz, que Deus não deixe faltar o pão de cada dia, e que também vocês sejam livres de toda a violência que há nesta terra, né. Deus guarde e abençoe vocês.